Shalom, queridos. Hoje é o segundo capítulo do livro de Neemias. Glórias a Deus. Neemias é mandado a Jerusalém. Vocês podem ler esse capítulo e se alegrar, não é? Pelas providências divinas para socorrer o seu povo. Assim conosco, com a igreja também. Assim como Deus fez com o povo de Israel, perdoa os seus pecados e traz a vitória para eles, assim também para a igreja. Basta nós nos humilharmos que o Senhor fará maravilhas. Bem, esse segundo capítulo trata da reconstrução do muro. Portanto, Neemias é visto excedendo, é visto exercendo as funções de copeiro do rei, para ministrar alegria e prazer do monarca. A posição de Neemias era essa. Ele era copeiro do rei, para ministrar alegria e prazer do monarca. Você sabe que o rei bebia vinho, não é? E o vinho é sinônimo de alegria. E ele tinha esse papel de entregar o vinho. Nenhum rei bebia um vinho que o seu copeiro não tivesse que experimentar. Podia estar envenenado. É assim que viviam os reis. Tinham muitos inimigos e o copeiro tinha que experimentar o vinho que ele ia tomar. E essa era a posição de Neemias, era uma posição muito importante. Mas observe que foi 4 meses depois de sua oração, 4 meses depois da oração de Neemias, Anani visitou seu irmão, Neemias, no mês de Quisleu, o 9º mês, e Nissan, que é o primeiro mês do ano judaico. Então, o ano de Quisleu é o 9º mês do ano judaico, e o ano de Nissan é o primeiro ano do mês judaico. Então, além disso, quantas orações ele deve ter feito durante esses meses? Então, ele não ficou só naquela oração, mas ele fez várias orações. É claro, um homem de oração não ora uma única vez. Ele ora e continua orando, agradecendo, acreditando que Deus vai fazer o que ele pediu, porque Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. E ele sabe que deve persistir, porque o próprio Deus já nos ensinou que devemos persistir nas nossas orações. Então, com certeza, Neemias fez isso. Com paciência, ele esperou o tempo do Senhor. A gente ora esperando com paciência o tempo que Deus vai despachar o nosso pedido. Ele carregava um fardo pesado em seu coração, expresso em um semblante triste, que foi finalmente notado por Artaxerxes. Ele ficou tanto tempo com esse semblante que o rei terminou percebendo que ele não estava bem. Por que está triste o seu semblante, visto que não estás doente? Isso nada mais é do que a tristeza do coração. O rei viu que ele estava triste, e a gente sabe que o próprio Deus já nos ensinou na sua palavra que o coração alegre aformoseia o rosto. Logo que Neemias estava com esse rosto, assim, não estava bonito, né? A pessoa triste não tem um rosto bonito. Então o rei notou e fica procurando saber o que está vendo. Por que o rei fez isso? Providência divina. Nós sabemos que um rei não vai se preocupar com o semblante de ninguém, sendo que ele tem todo o poder para viver a sua alegria. No caso dele, por exemplo, tomando seu vinho todo dia, Neemias entregando, experimentando o vinho e depois dando para ele beber, sabendo que não estava envenenado, né? E o que ele ia estar percebendo no semblante de alguém? É porque Deus, quando ele quer, chegou a hora dele livrar o seu povo, ele sabe que é o momento de dar vitória, ele revira céus e terra, e ele dá a vitória. Mesmo sabendo que o povo falha, mas se humilhando, Deus dá vitória. E as orações de Neemias foram ouvidas. E o rei agora percebe que ele não estava bem. Então Neemias ficou com muito medo, temendo o desagrado do rei, porque o rei, dizendo que ele estava triste, e o servo do rei tinha que estar sempre alegre, né? Não era para ficar triste. Mas Neemias fica assim, né? Pensando, o que será que ele vai fazer se ele está vendo a minha tristeza? Não podia esconder, queridos. Era algo muito forte. Era vendo a derrota do povo de Deus.
Você acha que a gente fica feliz quando vê a igreja numa situação lá destruído, pessoas que não honram seus líderes, dispersos e saem de um lugar para outro, é, quebram aliança? Você acha que isso tem motivo para a gente se alegrar? Então, dá para a gente ficar um pouquinho triste, né? Principalmente com quebras de aliança. Está escrito em Gálatas 3,15 que a aliança, mesmo sendo meramente humana, é para ser mantida. O que nós vemos é que os líderes, por mais que lutem, por mais que façam por alguém, depois eles saem como se nada tivesse feito, não honra, não considera o que foi que fez por aquela pessoa, sai de uma maneira desonesta, carregando outros que também desonestos, e lá se vão. E a gente dá tristeza a isso, a gente saber que o povo está numa decadência dessa, com divisões de igreja, botando uma igrejinha em cada esquina, uma decadência. Então a gente se entristece. O que aconteceu com Neemias aqui? Vendo o seu país, a nação abençoada por Deus, vivendo aquela apostasia toda e tendo que ir para um cativeiro, e agora vendo a destruição que estava nos muros de Israel, tudo caído, tudo isso foi muita tristeza. Aí o Neemias respondeu ao rei e lhe informou o motivo da sua tristeza. Porque não deveria estar triste? Meu semblante, por que não deveria estar triste o meu semblante? Quando a cidade, o lugar dos sepulcros de meu pai, está assolado e seus portões são consumidos pelo fogo. Aí o rei ficou sabendo o motivo. Em vez da explosão de raiva que Neemias temia, o rei perguntou graciosamente. Ele falou temendo, e o rei não quer saber nada disso, quer saber de ser servido, mas ele estava agora com o coração tocado pelo Senhor, e aí respondeu para Neemias graciosamente: para que você pede? Ele havia orado meses antes para que Deus do céu lhe concedesse misericórdia diante deste homem. Então, para que a gente pede? Para ver a resposta, né? Chegou a hora da resposta de Neemias. Deus respondendo. E agora a resposta da sua oração estava na mão, à mão. Quando o rei pediu o seu pedido, Neemias orou novamente a Deus dos céus. Ou seja, ou seja, ele encontrou tempo para orar entre as palavras do rei e a resposta que ele deu. Era a oração por cima de oração. Como é que não tem vitória um homem de oração? Depois que Neemias declarou seu pedido, o rei concedeu o que ele havia pedido, suas orações foram respondidas. Deus havia tocado o coração do monarca. Assim agradou o rei enviar-lhe, deu-lhe um tempo. As cartas solicitadas aos governadores, além do rio, para transportá-lo até que chegasse a Judá, tudo isso é providência divina. E Asaf, o silvicultor, para fornecer madeira necessária para o trabalho, tudo isso é providência divina. Foram concedidas a ele tudo isso. Nisso, como o piedoso Esdra, nós vemos que também nisso aconteceu também com Esdra, né? Neemias viu o poder de Deus demonstrado segundo a boa mão de Deus sobre ele. Está escrito isso em Neemias 2, de 3 a 8. Nós estamos ainda no capítulo 2, e nesses versículos estão vendo o que Deus está falando aqui. Maravilhoso Deus. A chegada a Jerusalém e o passeio noturno. Depois que chegou a Jerusalém, Neemias teve um passeio noturno. Vamos ver. No entanto, atravessou o rio Eufrates e atravessou a Mesopotâmia até chegar a Samaria. Ele entregou as cartas Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo, o Amonita, samaritanos, são mencionados aqui pela primeira vez. Sambalate pode ter sido o governador da raça mestiça, a samaritana, e ele estava muito triste com a aparição de Neemias, quando ouviram que ele tinha vindo para buscar o bem-estar dos filhos de Israel. Aí Deus ouve a oração, mas a gente sabe que Deus continua conosco, mas não vai faltar inimigo, né? Tanto não faltou aqui nesse tempo da primeira aliança, como vocês vão ver aqui agora, como não vai faltar em nosso tempo como igreja do Senhor.
Sempre vai ter inimigos, Deus dando vitória e inimigos aparecendo, e Deus dando vitória, mas sempre vai ter. Então, Neemias já teve essa primeira vitória do rei não ficar furioso, ao contrário, liberá-lo, abençoá-lo em tudo, a providenciando tudo para que a viagem fosse confortável, com êxito. Neemias chega, aí tem agora o inimigo Sambalate, veja só, o Sambalate, e vemos também Sambalate, que era Oronita, e Tobias, o servo, o amonita, samaritano. Vocês sabem que essa parte, vocês viram no passado, nos outros capítulos, nos outros livros, se falado como surgiu o samaritano. Faça a revisão das lições anteriores. Os vídeos continuam no YouTube, sempre ficarão no YouTube à disposição. Quando não estiver sabendo dos assuntos, volta para tornar a repassar, para não ficar com nenhuma dificuldade de falar de Jesus para as pessoas. Que a história de Jesus não é somente ali na cruz, é uma história que começa em Gênesis, né? Então, ele tem que saber. Então, nós vemos que esses samaritanos, foi não teve essa política desse cativeiro deles, com o rei persa, que já era diferente, eles faziam diferente. Uns inimigos costumavam pegar as pessoas, com Babilônia mesmo, pegava as pessoas, trazia para o país dele, e assim servir dos melhores pessoas, os mais potentes, os mais cultos, para servir ao reinado deles. Mas essa política aqui, do reinado persa, é diferente. Eles invadiam o território que tinha perdido a guerra, e ali eles dominavam tudo, faziam o que eles bem quisessem, mudava toda a situação daquele país que tinha perdido a guerra. O que aconteceu aí? O samaritano foi isso, surgiu dessa confusão, dessa situação, de pessoas estarem agora dentro do território israelita, e aí misturou, os samaritanos foram adorar outros deuses, e eles não são aceitos pelos israelitas, porque eles se misturaram, ficaram uma nova raça dentro de Israel. E aí eles queriam agora atrapalhar, porque como eles se achavam o pior dos piores, né? Não eram mais aceitos pelos israelitas, então eles não tinham nenhuma vontade de ver os israelitas triunfando. Aí, quando ele vê que vai reconstruir os muros, eles vêm como se fosse para ajudar. Vocês viram isso no livro de Esdras. Mas não era para ajudar, eles queriam acabar com os planos de Deus. Nunca poderá se fazer isso, né? Os planos de Deus ninguém pode detonar. Ele é o maior, ele pode mais. Então, ele é o que pode tudo. Então, eles vêm assim, dessa maneira, bem sutil, para detonar tudo. E como eles não foram aceitos na estratégia deles de vir com amigos, como querem se juntar aos israelitas, Deus nunca quis o povo dele com ecumenismo. Deus quer que a gente ame a todos, mas o nosso Deus é o único Deus, o Senhor dos senhores, Criador dos céus e da terra, e a gente não se junta com outros que têm outros deuses, porque o próprio Deus não quer isso. Então, os israelitas não ia se juntar com eles, apesar de tanto erro que já tiveram na vida, mas não ia somar mais esse, né? Foram para reconstruir templo, para tornar ter o livro da lei na mão, para reconstruir os muros. Então, eles não iam se juntar mais. Não, era um momento de recuperação, era um momento de corações arrependidos. Ia se juntar agora com os samaritanos, como eles não se acharam, foram rejeitados, ele comunicou ao rei, Ataxerxes, para poder eles ficar sabendo que eles não foram aceitos, ele não foi aceito, e dizer que os israelitas, a partir dali, quando ele desse, como ele tinha dado a ordem para estarem reconstruindo tudo, o templo, novamente o livro da lei, fazer as ofertas para o Senhor, adorar o Senhor, e a reconstrução do muro, então Neemias fica numa situação difícil, porque eles avisam o rei, inimigo, né? E para poder agora não deixar mais que Neemias continuasse essa obra maravilhosa que Deus tinha dado a vitória, colocando o coração do rei toda a vontade de ajudá-los. Com esse aviso dos samaritanos, aí pronto, tudo fica diferente, né? Então, vocês verem a luta de Esdras, você vê a luta de Zorobabel, que foi o que construiu o templo na primeira leva, depois na segunda leva
vai Esdras, que já estudamos também, que foi para estar com o livro de volta, o Pentateuco, como eu já disse a vocês, as leis de Deus. E agora, nessa terceira, que é Neemias para reconstruir os muros, vai novamente a perseguição, porque eles queriam se misturar, mas nós sabemos, Deus não quer mistura. Desde o início, quando nós lemos Gênesis, nós vemos que os setistas, que eram um povo que estavam obediente à promessa, seguindo a promessa, foram todos destruídos porque se misturou com os cainitas. Setistas, os que eram descendentes de Sete, o filho de Adão, que substituiu Abel, e eles se misturou. No capítulo 6 de Gênesis, você vê a mistura, e Deus destruiu tudo. O dilúvio foi por causa disso, porque os setistas, aqueles que estavam se conservando firme na promessa de Gênesis 3,15, achou de olhar as filhas dos cainitas que estavam na perdição, malditos, né? E se juntarem com ela. Foi tudo destruído. Como é que depois disso, desde o início, Deus nos mostra que não quer mistura? Como é que vai um crente, filho de Deus, salvo de verdade? Não estou falando daquele tipo que está como joio no meio do trigo, não. Do trigo de verdade, se juntar com o joio. Chegou na igreja disfarçando, passando que é crente, não procura consultar a Deus e vai e casa assim mesmo com aquele indivíduo que é apenas um joio. Ou então nem no disfarce, nem é dizer que foi enganado lá fora mesmo, não, mas esse aqui está aqui fora, está no mundo, mas está melhor do que certos crentes. Isso aí é trazer um fracasso para a igreja. Então nós vemos que aqueles não aceitaram isso e os samaritanos fizeram essa traição. Na verdade, eles eram inimigo, do inimigo se espera tudo. Aí pronto, vocês veem essa situação de Neemias aqui no capítulo 2. Graças a Deus que nós estamos entendendo que nosso Deus continua sendo o mesmo, né? Assim como foi com o povo de Israel, é conosco. Nós estamos enxertados em Israel. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. A igreja começou com 12 israelitas que Jesus escolheu, que Deus escolheu e entregou para Jesus. E aí depois ele nos escolheu como gentios, porque nós aceitamos a Jesus, nos tornamos também filhos de Deus, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 12, e por isso agora estamos enxertados em Israel. Então, essa situação de Israel aqui é um exemplo para nós. Nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar de pegar um exemplo desse. Eles não aceitaram a união, apesar de todos os erros que tem, mas não se juntou com os samaritanos. Nada de ecumenismo. Nós somos um povo que tem um Deus todo-poderoso e que não misturamos ele com nada. Todas as nossas falhas estão notórias aí, nós vemos como temos falhado, mas que não façamos essa obra pior ainda, que é deixar o nosso Deus juntamente com os deuses estranhos de fulano ou de ciclano que quer se juntar a nós. De jeito nenhum. Então, Sambalate, cheio de ódio, disfarçado, é chamado de Oronita, um habitante de Oronaim, que era uma cidade moabita. Nós sabemos que essas informações nós temos em Isaías, capítulo 15, versículo 5, Jeremias 48, 3 a 5, Neemias 48, 34. A informação, para você saber quem é esse Sambalate, esse Oronita, que é de origem de Oronaim, e que era uma cidade moabita. Então, era tudo de origem maldição. Você que já estudou, que não lembra, volta para estudar. Você lembra que os moabitas foram originados de um incesto? De um menino chamado Moabe, filho de uma filha com o pai, de uma relação de filha com o pai. E foi Ló e a sua filha. Então, já vê que a origem de maldição lá bem longe dos erros dos israelitas, todos aqueles erros que cometeram, Deus perdoou, mas as consequências vão continuando. Aqui ainda é consequência do pecado lá de Ló com a sua filha, apesar de ele ser embriagado pela filha, mas de qualquer maneira os dois estão em pecado. E aí o pecado, Deus perdoou, é claro, mas só que a consequência ainda está aqui. Nós vemos agora esse Oronita, que é um habitante de Oranaim, que era de uma cidade moabita, aqui perturbando o povo de Israel, que era o povo de Israel estava representado ali por Neemias, para impedir a obra de Deus na vida de Neemias. E Tobias, o servo desse Sambalate,
um Amonite. Eles vieram de Moabe, e Amon, parente de sangue de Israel. De Moabe, Amon quer dizer, o Amonite, que é o Tobias, era também de origem maldita. Amon também era de origem maldita e deu origem aos Amonitas. Amon é também um filho de um incesto, da mesma que são duas irmãs, lembra? Duas irmãs. Uma gerou Amon, Moabe, e outra gerou Amon. E todos os dois são malditos que vieram de incesto, uma relação de pai e filha. Então está aqui agora os resultados, eles contra Israel. Só pode dar coisa ruim de uma pessoa que veio de uma maldição dessa, relação de pai e filho. Aí agora com Jesus Cristo a gente sabe que a gente tem o sangue dele que nos purificou, então a pessoa maldita deixa de ser maldito pelo sangue de Jesus, porque Jesus levou as maldições, mas eu sei que consequência de pecado ele não tira. Deus purifica, santifica para um dia estar naquela cidade onde não há luz, não há sol, nem lua, porque a luz é o Senhor Jesus. É a nossa vantagem, mas consequência de pecado eu quero confirmar toda hora que Deus não tira. Eu sou uma filha de Deus, não é isso? Eu estou aqui salva, aos 75 anos, ensinando a vocês, mas as consequências do meu pecado Deus não tira. O fato de eu ter casado com um primo, que meu marido, o apóstolo Elias, é meu primo, deu um resultado de um filho autista, não é isso? Então, eu estou sem reconhecer isso? Não, eu reconheço que hoje, se eu tenho um filho autista, é porque eu casei com um primo. Deus já tinha dado ordem desde Levítico, desde Deuteronômio, que não é para casar mais com parente. Casou com parente só no início da criação, com as primeiras pessoas. Mas chegou o tempo que Deus mandou parar, e eu, a essa altura, no tempo de hoje, na segunda aliança, lendo a Bíblia, sabendo disso, e casei com um primo. Aí Deus me perdoou? Sim, eu vou para o céu? Vou. Estou aqui prontinha para esperar Jesus Cristo. Ele vem buscar a sua igreja, como está escrito em Atos 1:11. Mas sabendo que até o dia de hoje, o que eu tenho sofrido com meu filho autista é por causa do meu pecado, da maldição que entrou. Foi perdoado, foi levado a maldição, mas a consequência fica. Eu falo sempre isso para vocês não brincarem de pecar, porque sabe que Deus perdoa, então vai pecando, porque eu peço perdão. Eu acho bom você chorar por não pecar. Eu vou chorar que eu queria fazer isso e não posso. Pois é, não pode mesmo. Chore para não fazer, porque se você fizer, Deus vai lhe perdoar, mas você vai sofrer as consequências. Então, nós encerramos aqui com essas analogias, nesses comentários, o capítulo 2 de Neemias, e vamos ficar orando ao Senhor, porque o capítulo 3 vem aí e está esquentando, está ficando muito gostoso. Tem gente que diz que está parecendo faculdade o nosso discipulado. E eu acho que é muito pouco pensar que está parecendo faculdade. Não, está muito mais do que isso. É a escola dos profetas. Sempre houve. Só mudou de nome. Só mudou de nome, discipulado. Mas são os profetas de Deus, dos últimos dias da igreja na terra, estudando a palavra, porque não pode profetizar sem saber a palavra. E nós somos nesse tempo, onde Deus diz que filhos e filhas profetizarão. Atos 2:17. Então, não é faculdade, é muito mais do que isso. É a escola de profetas, que é a Bíblia e a vida de oração. Essa é a escola do profeta, a intimidade com Deus, com oração, estudo da palavra, porque todos os dias tem alguém que Deus quer falar e você vai ser usado para falar essa pessoa. Louvado seja Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.